Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 178. Nós vamos gravar mais um sem ser esse. Então, 178, a Gênesis capítulo 6, tema a matéria, a questão de número 6. Então você não se preocupa não, porque nós estamos esmiuçando sim o tema a matéria, só que vem coisas pela frente aí que você vai pensar assim, mas é brincadeira o que o Luiz está dizendo. Só que é devagarinho, né? Aqui a gente não preocupa não. Então a questão de número 3. Então, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Eu podia dar sequência já, mas eu vou voltar novamente aqui. Como as diversas substâncias que compõem o mundo. Então, falando-se no planeta Terra. Então, quando se fala no planeta Terra, aí nós temos que analisar o cosmo todo. Porque da mesma maneira que foi constituído todos os elementos na Terra, todos os planetas, todas as galáxias, todo o universo, universos, dimensões, desde o princípio que não teve princípio, que não tem fim, tudo constituído da mesma forma. Só muda, isso é preciso dizer, só muda as condições de acordo com a necessidade evolutiva do ser, né? Só muda isso, mas o princípio é o mesmo. E como nós já tratamos para todos nós, no nível que nós nos encontramos, o fluido básico, né? A base é o fluido cósmico universal. É preciso dizer que o fluido cósmico universal, ele é responsável por vários outros fluidos pós ele. Mas ele é a base, né? Ele é a base. Então, se você conversar com alguns místicos, com alguns esotéricos, eles inventam tantos nomes, mas tantos nomes que não tem nada a ver com a história da carochinha, não tem nada a ver. Aquilo ali é tudo invencionismo, sabe? É a ilusão, sabe? Então eles inventam daqui, são nomes bonitos, eles querem nomes bonitos, que complica e não explica nada. Então, na doutrina dos espíritos já não tem isso. A doutrina dos espíritos já parte já do princípio. O princípio é Deus. Aí você já analisa. Toda matéria. Agora eu vou usar assim, ó. Todas as matérias. Todos os bilhões de matérias. Luiz, mas não existe bilhões de matérias, Luiz. Existe apenas 3 matérias, Luiz. Sólida, líquida e também gasosa. Aqui para nós, gente. Aqui para nós é assim.
sabe? Não vamos nos apegar nisso, não. Vamos respeitar as leis aqui na Terra nesse sentido, porque, como se diz o ditado, né? Você chega a hora do almoço e olha na panela. Você pergunta para sua mãe assim, mas só tem arroz, feijão e costela? Ela fala, é o que nós temos para comer hoje, é só isso. Ué, e você não vai comer um arrozinho com feijão e uma costela? E para ajudar, uma mandioquinha também. Vai ser primitivo, trem. E nós temos para comer isso. Então nós temos que agradecer a Deus ainda. Existir esses estudos aqui, você entendeu? Que vai floreando aqui pra gente aqui, até a gente evoluir. Depois que a gente evoluir, você vai se deparar com tantas matérias, mas tantas. Então, olha só para você ver. Nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Diversas substâncias. Aí a gente já deixa de pensar em elementos para pensar em substâncias. Porque substância é uma coisa, elementos é algo totalmente diferente. Então, quantos bilhões de substâncias existe? No micro e no macro, na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera, na camada de ozônio, no visível, no invisível, aqui na Terra, que é tudo fluido, tudo é matéria, oriunda do fluido cósmico universal, forma constituída pelos ministros e pelos arquitetos siderais. Agora, como já dissemos, todos os planetas passaram pelo mesmo processo, só que de acordo com a evolução dos seres, os seres mais evoluídos, é lógico que a constituição molecular, a constituição fluídica, a constituição é mais etérea, né? Não é tão grosseira como a nossa aqui. Tem espíritos que eles são tão evoluídos que eles não residem em planetas mais. Isso é preciso dizer, eles não residem no planeta, em planetas mais. Eles residem no cosmo. Tem espíritos que são tão grandes tanto quanto o cosmo. Só que são grandes em questão de corpos que foge o nosso conhecimento, mas que não são grandes na questão de plenitude total. Não são detentores da plenitude total. Então podem ser grandes, não tem problema. Olha só para você ver. Nós temos uma estrela aqui que chama Antares. Eu falo aqui, olha só, está no outro sistema solar. Mas não sei, é hábito, né? Mas nós temos uma estrela aqui que chama Antares. Ela é fácil de ser vista, ela é uma das maiores estrelas no Escorpião, né? Acho que é no Zodíaco, um negócio assim, né? Esse povo gosta dessas coisas, mas Antares. Disse os benfeitores a André Luiz, através de Chico Xavier, que essa Antares, ela olha o tamanhozinho dela. Ela cabe todo o nosso sistema solar dentro dela, mas não é só os planetas, o espaço também que
há entre os planetas, o espaço que há entre o Sol, a Terra, Marte, tal, tudo. Só que isso não é nada. Isso não é nada. Você entendeu? Porque os cientistas, recentemente, eles descobriram uma estrela que, ó, para você ver, escreva aí. Os cientistas, os astrônomos, eles descobriram uma estrela em outras galáxias, lógico, não é por aqui pertinho, não, não dá pra gente ir lá comer um queijinho lá, não. Três, olha só para você ver, olha o tamanho dessa estrela lá, cabe 3 milhões de Antares dentro dela, se fosse colocar. Uma por uma. Vamos abrir um buraco nessa estrela. Vamos colocar uma por uma. Uma Antares, duas Antares, 10, 3. 3 milhões. 3 milhões de Antares. Cabe dentro dessa estrela. Agora, se essa estrela lá cabe 3 milhões, vamos imaginar os planetas que circundam esta estrela. Porque nós sabemos que os planetas também têm que ser quase que mais ou menos correspondente, né? Porque senão, devido à gravidade, à gravitação, gravitação? Fugiu agora. Essa estrela pode engolir esses planetas se eles forem muito pequenininho, né? Porque tem aquela rotação eclíptica, blá, 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 blá. De repente ela engole. Então, você já imaginou os tamanhos dos planetas? Então, aí continua aqui. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade, ou sequer, olha só, entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de decomposição. Paridade de composição. Ou paridade de composição? Quanta semelhança sob os aspectos da solidez. Quanta semelhança sobre os aspectos da solidez, da complexibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. Olha que maravilha! Entre os gases atmosféricos e um filete de ouro entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas. Você observou bem isso? Que diversidade entre o tecido químico. Que diversidade. Eu fico pé da vida nas análises da diversidade. Né? Entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Observe só para você ver, gente, que capítulo
abençoado esse aqui. Gente, a Gênesis é demais. E tem gente que é avesso às 5 obras de Allan Kardec. É interessante. Aí você pode me dizer, Luiz, mas o espírita precisa ler isso? O médium precisa ler isso? Isso aqui chama-se autoevangelização. Isso aqui chama-se autoeducação do espírito. Autoeducação da alma. Ninguém deve tentar educar e evangelizar espíritos que porventura se apresentam querendo ali, através de um médium, sem antes se autoevangelizar. Nós temos que nos evangelizar. Um professor vai ministrar aula a 40, 50 alunos, se ele não tem conhecimento, olha só para você ver, fugindo? Não. Eu tenho uma irmã minha? Não. Eu tenho uma história que é de uma professora. A professora chegou à sala de aula e pensou assim, hoje vou pregar uma prova nesses alunos, quero ver a inteligência deles. E deu uma folha de sulfite para todos os alunos, 50 alunos, vamos pensar assim. E disse para eles mais ou menos assim, eu queria que vocês escrevessem nessas folhas tudo que Deus significa. E todo mundo, a partir daquele momento, depois você escreve, né? Encheram as folhas. Só que um lá não escreveu nada. Ela chegou e perguntou para ele, mas por que você não escreveu nada a respeito de Deus? Ele falou, mas é impossível, numa simples folha dessa, resumir Deus. Olha só para você ver que sabedoria. Numa simples folha dessa, resumir Deus? É impossível, professora. Ganhou nota 10. Olha a psicologia. Então, quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez, da complexibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. Então, quanta dessemelhança! Você sabe o que é isso? Quanta dessemelhança! Dessemelhança! Quer dizer, ele não está dizendo quanta semelhança, quanta desigualdade, quanta dessemelhança. Quantos elementos, quantas propriedades dessemelhantes nos universos, nas dimensões, quantos fluidos, quantas matérias, auridas todas do fluido cósmico universal, que por vez o fluido cósmico universal, eu vou usar aquele termo assim, para simplificar. O fluido cósmico universal é um dos atributos de Deus. Gostei, vó. Atributos de Deus. Então, olha só para você ver o que o vó acabou de sugerir aqui. O fluido cósmico universal é um dos atributos de Deus. O fluido cósmico universal. Agora, se o fluido cósmico universal é um dos atributos, quanto
quantos bilhões de atributos não existe? Gente, não existe na numerologia número capaz de nos dizer quantos atributos, quantos outros atributos correspondentes ao fluido cósmico universal, mas vamos nos preocupar só com o fluido cósmico universal. Então, quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez. Porque os aspectos são mirabolantes, impactantes. Mirabolante e impactante ao mesmo tempo, porque, de certa forma, eles conseguem impactar o nosso conhecimento. Nós não conseguimos avaliar tudo. Até, vamos assim dizer, quantos elementos gasosos existem? Não é só um elemento gasoso. Gasoso é o resumo de uma infinidade de diversos tipos de gases. Você tem conhecimento disso, você sabe disso. Solidez, sólido. Quantos milhões de elementos que encontra-se na dessemelhança da solidez? Porque não são todos os elementos unicamente sólido. Pronto, esse é sólido. Existem milhões de elementos em composição sólidas diferente. Você sabe disso, gente? Usa-se esse termo sólido, gasoso e líquido apenas assim para poder... vamos dizer assim, seria uma abreviatura. E o líquido? Líquido. E o líquido? Quantos elementos são líquidos? Não é só a água que é líquida. Analisa só para você ver. Existem milhares de elementos que são líquidos. Quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez. Aqui, Kardec mesmo está dizendo isso. Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez. Só que muitas pessoas não conseguem enxergar dessa forma, não é verdade? Da compreensibilidade, da compreensibilidade. Da compreensibilidade. Será que é fácil detectar essa dessemelhança? Não existe aí uma compreensibilidade? É difícil você detectar essa dessemelhança. É difícil você detectar essa compreensibilidade. Porque exige-se muito estudo. Porque mesmo nessa dessemelhança e mesmo nessa compreensibilidade, existe uma desigualdade de elementos, de composição, de quantidade.
uns excede mais que o outro. Num elemento há mais propriedade, no outro já há menos propriedade, devido à não necessidade do fator evolutivo. Agora, esse fator evolutivo está relacionado à desigualdade evolutiva. Olha para você ver. É a sequência que nós estamos comentando aqui. Do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. É o que nós estamos dizendo aqui agora. Do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. Do peso. Nós conhecemos corpos que eles possuem, por exemplo, 4x4 milímetro, que pesa 200 quilos. Como nós conhecemos 4x4 milímetro, que pesa correspondente 10 gramas. Por que essa dessemelhança e essa compressibilidade? Vamos para o próximo vídeo.